Pelo terceiro ano consecutivo, eu vou de Belo Horizonte para Sete Lagoas e Cornisburgo. E dessa vez eu fui com meu sogro de quase 60 anos. Ele de mountain bike e eu de gravel. Se liga como foi esse trajeto logo após a vinheta de 8 segundos. O dia começou cedo. Logo às 3h30 eu já acordei, às 3h51 estava na rua para correr 7 km e cumprir minha planilha de treinos. Bom, o trajeto dava cerca de 115 km, só que eu não saí de casa, deu um pouquinho maior o trajeto, dava cerca de 130 km, aí já encontrando um parceiro aí logo de manhã também, mandando o seu treino. Eu tava em direção à casa do meu sogro, né, para encontrar com ele, pra gente seguir caminho. Tava um pouco atrasado, então tive que acelerar um pouquinho logo mais na frente. Aqui eu tava terminando de soltar as pernas pós-corrida, né, ainda um pouco travado, mas é isso aí. Bom, como eu já tava atrasado, tive que girar bem o pé de vela aí para conseguir recuperar tempo perdido, para não pegar muito tempo de sol, né, com meu sogro. Aí eu já tava na Pedro I, essa descidinha que dá para acelerar bastante. Começo do trajeto, a maior parte dele é asfalto. Então eu tava na descida do CT do Atlético Mineiro, aí dá uma olhadinha meu sogro aí na frente de mountain bike e de gravel. Na descidinha, quis fazer um teste para ver o que dava, né? Sem acelerar, sem nada, só soltei o corpo ali. Muito por conta da bike também, por conta do pneu, passei ele logo no começo ali, ó. Posição um pouco mais aerodinâmica, passei ele. E eu vou mostrar para vocês o tanto que o vácuo é importante. A partir do momento que eu passei ele, meu sogro ficou no vácuo, não vai dar para ver exatamente porque ele tá exatamente atrás da minha bike. Então ali eu continuo a descida durante um bom período sem ele me passar. Quando chega próximo ao final, que é essa parte aí, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Quando chega próximo ao final, em que eu já tiro essa posição aerodinâmica, ou seja, eu tô tomando muito vento, ele já vem passando logo do lado aí, porque ele tava no vácuo, numa posição mais aerodinâmica. Então ele vindo aí, já numa posição mais aerodinâmica, vindo no vácuo da descida. Então isso é interessante, uma questão interessante pra gente entender sobre o vácuo aí, né? E a hora que ele tá com coroa 30, então ele não tava pedalando, eu poderia estar pedalando, e aí já era, né? Mas no caso eu não tava. Vou mostrar pra vocês esse comecinho do trajeto aí, que essa parte de asfalto é chegar em Matozinhos, tudo com acostamento, então tava bem tranquilo nesse dia. Sempre ficar atento à alimentação, isso aí é logo na primeira subidinha que teve. Já falei com meu sogro pra comer um pouquinho, né? Alimentar bem ali. Já foi logo mandando uma bananinha, alguma coisa. Isso aí já tava com pelo menos uns 40 minutos de pedal dele, né? O meu já tava mais tempo. Falei com ele pra comer alguma coisinha. Inclusive esse vídeo eu gravei com meu óculos em Meta Vanguard. Vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha sobre este óculos, beleza, galera? Essa hora aí que eu falei com ele para alimentar, com quase 29 km para 30 km, então já tinha dado uma alimentada já, porque era um pedal de 130, tinha mais 100 ali pela frente. O sol começou a bater, ó, começou a sair o sol, já tava começando a querer esquentar, mas ainda bem de leve. E aqui uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês: quando você não tem costume de fazer treinos longos, utilizar medidor de potência, sensor de frequência cardíaca, acaba que você não sabe muito bem qual ritmo você consegue colocar num pedal mais longo. Então logo no começo aqui, dá uma olhadinha que meu sogro tava andando até na minha frente, andando no ritmo acima do que eu suspeitava que ele ia conseguir manter durante todo o pedal. Então, como eu tenho medidor de potência, eu sugeri uma potência ali que eu acreditei que ele ia conseguir manter durante todo o percurso. Então, no começo, essa potência ela parecia ser até um pouco baixa, porque ele estava sempre na frente, então dava aquela sensação de que ele estava melhor do que eu achei que ele ia estar. Mas isso acontece muito por conta da euforia do começo do pedal, que você tá com energia, você não tá cansado, o sol não tá batendo, naturalmente você tem essa vontade de desenvolver melhor, né? Então acelerar um pouco mais, ir num ritmo um pouco mais forte. Então o tempo todo eu tentava dosar ali a potência, né? Então tentava segurar um pouquinho, que ele não pudesse ir além daquele ritmo que eu suspeitei que ele ia conseguir manter ele durante todo o pedal. Se a gente tava na 424, uma Pedro Leopoldo, ainda no asfalto, ainda no acostamento. Aqui a gente já estava então num ritmo mais controlado, a gente entrou na primeira parte de estrada de terra, não olhadinha que legal, perto da linha de trem. Inclusive a gente vai passar na linha de trem, eu de gravo um pouco mais na frente, quero mostrar para vocês. Mas ele tá logo ali atrás, e eu tô no ritmo bem tranquilo aí, de fato curtindo um pedal longo, com essa proposta de não fazer em um menor tempo, você tem que curtir. Então é isso que eu tava fazendo ali, sempre mudando a posição para que você se sinta menos confortável possível e consiga desgastar menos o corpo, né? E essa aqui é para quem não entende por que a gravel é a melhor bike que tem. Dá uma olhadinha no terreno que eu tava andando, terreno com muita pedra de linha de trem, conseguindo andar tranquilamente. A versatilidade de rota que você tem para fazer de gravel é muito grande. Então meu
sogro falou, ó, cara, tem como sair um pouquinho do asfalto ainda mais? Eu falei, olha, tem como sim. A gente vai ter que passar por uma rota aqui, bolei a rota na cabeça, sabia mais ou menos onde ia passar. E essa pequena distância que a gente pegou de linha de trem aí foi tranquilo, deu pra rodar belezinha. Mas na frente a gente teve que empurrar só um pouco, porque tinha uma ponte, mas a bike se portando tranquilamente aí. Dá uma olhadinha pra vocês verem. Ó, então parte de muita pedra aí, ó, que eu passei, mas a bike girando tranquilamente. Meu sogro logo atrás ali. Olha que paisagem top. Olha, nessa parte aqui eu tava com 60 km, acho que ele tava com quase 50, né? Eu rodei, no final rodei uns 12 km a mais que ele. Mas olha que interessante dessa parte, que começa a acontecer, que aquela sensação de euforia, ela se passa, você começa a sentar um pouco mais ali o seu ritmo, entender que ritmo que você vai conseguir concluir aquele percurso e encaixando um pouco mais um ritmo saudável para você andar, né? Isso que aconteceu um pouco. Então aquela euforia no começo de ir na frente, no ritmo mais forte, ela foi se perdendo, foi baixando, até que a gente começa a encontrar o ritmo que seria o ritmo ideal para terminar, né? Claro, se você estiver sempre bem treinado, você consegue manter aquele ritmo ali. Se não, à medida que você vai andando, seu ritmo vai cada vez caindo. Isso aí vai mandar muito na resistência que você tá com ela. Mas olha que parte legal do percurso, galera. A parte aí a gente pegou uma estrada de terra de Pedro Leopoldo para Prudente de Moraes. Isso mesmo, a gente tava andando nesse percurso aí que é bem legal. Aí pegando as primeiras descidinhas, não é um percurso que tem tantas descidas, na verdade tem algumas descidas mais para a parte da frente. Então pegando algumas pequenas descidas aí nesse terreno que é um pouco mais de pedra e a grava indo muito bem. Dá uma olhadinha. Esse percurso aí, ele daí para frente a maioria é terra, sabe? Um percurso bem bonito, olha que visual legal. E ali tem muita sombra, então não é um percurso que não é uma parte que você sofre tanto, é uma parte que não rende tanto, mas é uma parte que tem muita sombra, é uma parte bem legal do percurso. Aí meu sogro aí, ó, só a gente tava mais rápido, ele descendo aí de mountain bike e eu de grava. Note que as linhas que a gente escolhe acaba sendo diferente, né? Ele escolhe uma linha que ele não tem que se preocupar muito com a linha, mas como eu tô de grava, eu tenho que preocupar um pouco mais com a linha. E ó, o cachorrinho aí. Sempre tem um cachorrinho pra correr atrás, né? Não tem jeito. Aí, galera, mais algumas descidas. E nessa parte aqui eu entro num terreno que eu considero o terreno pior que tem pra grava. Vou mostrar um pouco mais na frente, que são essas ruas de pedra. Essa parte ainda não, essa parte ainda é maravilhosa. Aí eu começo a andar nessas ruas de pedra, tá vendo? São pedras maiores ali. Essa parte tá até mais tranquila, mas um pouco pra frente vai piorar. Em que você tem que tentar escolher uma linha no canto, geralmente, onde não tem essas pedras. Porque nessa parte dessas pedras aí trepida bastante. Inclusive até acelerei pra passar a carreta e meu sogro não conseguiu vir. Então aí que tinha um certo barrinho aí, tava até mais tranquilo pra andar, mas um pouco mais pra frente é uma parte mais chata. Que é essa parte aqui, então trepida bastante, tem muita pedra, mas nada que não seja tranquilo de fazer. Eu sempre digo que é o terreno que é mais chatinho, que é o que eu menos gosto de andar. Estrada de terra dá pra andar, parte de trilha que é um pouquinho de pedra dá pra andar. Eu não ando onde é que tem degrau, né? Degrau pra ficar caindo com a bike ali. Então de grava eu não ando, eu ando de mountain bike. Tem uma boa mountain bike, então não tem necessidade de fazer isso. Mas nesses trajetos de estradão, a melhor bike que você pode fazer, porque o trajeto fica rápido, fica divertido aí, ó. Esse terreno que eu tô falando com vocês, tá vendo? Muita pedra. Aí você tem que tentar encontrar uma linha que seja mais confortável pra passar. Até dando uma esticada no corpo aí. Essa hora aí a gente já tava numa outra estrada de terra de Prudente de Moraes para Sete Lagoas. Aí, se eu não me engano, é uma reserva tipo da Copasa que tem aí. E então esse trajeto ele é bem plano, não tem muitas subidas, tem um pouco de subida mais para a parte final e mais no começo algumas subidas de asfalto, mas é um trajeto bem rápido. No ano passado, se eu não me engano, eu fiz com ele com média de quase 25 km por hora. Então foi bem rápido. Aí essa entradinha, que seria essa reserva, a primeira vez que eu passei que estava fechado, mas agora parece que eles estão deixando sempre aberto. Mas é um local bem bonito. Mais na frente tem umas casas mais antigas. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês, que é bem legal também. Eu só que tava vindo ali logo de trás. Tentava colocar um ritmo daquele que eu achei que ele ia suportar, né, durante todo o percurso. Motivar ele também para ter uma referência para ele conseguir vir, né. Esse vai dar para ver as casas. Aí, ó, dá uma olhadinha. Tem essas casas ali que tem moradores e tem uns casarões bem antigos, como esse aí que eu tô passando do lado agora. Isso aí é entre Prudente de Moraes e entre Sete Lagoas. Se eu consigo mostrar para vocês um pouco mais na frente. Dá uma olhada nas casas mais antigas. Essas casas todas têm moradores, ó, pelo menos a grande maioria. Interessante. Então esse trajeto ele é mais ou menos 50% terra, 50% asfalto, né? Essa parte a gente já tinha feito nossa primeira parada em Sete Lagoas. O Alessandro tava com 66 km, eu com um pouco mais, cerca de 12 km a mais. Isso aí a gente já tinha feito a parada, ou
Ou, na verdade, a gente estava indo para fazer a parada, vamos ver. Não, já tínhamos feito a parada assim. E a gente estava indo para estrada, pegar a estrada até Araçaí, que é uma estrada de terra que é bem legal. Essa parte a gente tá dentro de Sete Lagoas. Logo mais à frente vai ter uma entradinha à esquerda que a gente vai sair nessa estrada até Araçaí. Eu não tô muito ligado nas caretas que eu costumo fazer aí, essa parte da estrada até Araçaí. Então, essa parte aí tem muita subida e descida, uma parte mais rápida, mas o sol já tava bem forte, castigando bastante ele já. Olha pra você ver, meu sogro tá com uma coroa, se eu não me engano, 30. Então tá tendo que girar muito para conseguir manter a velocidade ali. Então, essa parte da greva que dá muita diferença de mountain bike, se o cara tá com coroa 34, até coroa 36, você consegue sentir mais descansado, sabe? Isso é muito bom. Fiz nesse ano de 2025 Caminho de Rosas com um amigo, ele tava de mountain bike e eu de greva. Então, a grande diferença que eu pude notar é que eu sentia que eu tava mais inteiro, que eu poupava energia, sabe? Então, ali tem essa sequência de subidas e descidas, é um trajeto bem legal, bem duro. Já é um trajeto que ele começa a lembrar um pouco o Caminho de Rosas. Claro que ele não tem tanta poeira, mas é um clima mais seco, o sol muito forte, até porque a gente está chegando perto da região ali de Cordesburgo, que passa um pouquinho, né? Caminho de Rosas passa um pouco próximo a Cordesburgo, se eu não me engano, antigamente começava ou terminava em Cordesburgo, né? Mas é bem próximo àquela região ali que ocorre o Caminho de Rosas. Para quem não conhece, é uma prova bem dura aí, que tem duas opções, a opção de 300 km, que é o percurso completo, ou de 155, que seria metade do percurso. Eu já fiz 2 vezes essa distância de 155, é uma prova que eu gosto muito de fazer. Tenho vontade de fazer de 300 km, mas é uma prova bem divertida, né? Sofrida, na verdade, por dizer, mas ela é bem divertida porque quando você finaliza ela ali, dá um sentimento muito bom pra gente, sabe? Mas note que o terreno é isso aí, são esses certos planos que dá, né? Mas essa parte aí de Sete Lagoas para Araçaí é muito subida e descida. O tempo todo tá subindo, descendo. Até brinquei com meu sogro porque lá é assim, e lá nessa primeira parte, como era Natal, tava passando muito carro. Tanto que teve o último ano que eu fui acompanhando a moto. Então, nas subidas a moto me passava, nas descidas e nos planões eu mantive ali, né? E passava a moto e ia na frente dela. Então, é um terreno que com essas subidas e descidas ele se torna bem rápido, sabe? Tanto no ano passado ele aumentou minha média. Falei que eu fiz com a média quase de 25, mas no começo do pedal tava mais lenta essa média. Quando chegou nessa parte aqui, a média aumentou. É um percurso bem legal e bem bonito, né? Na hora de um terreno aí. Galera, pra quem não sabe, essa câmera que eu tô usando aqui é a Insta360. Tô até dentro do aplicativo dela aqui, é a melhor parte. A melhor forma, né, de eu gravar esse vídeo para vocês, que eu não tenho que exportar o vídeo, eu consigo mexer no aplicativo aqui e movimentar a câmera. Isso aqui que eu tô fazendo, eu tô movimentando com a minha mão, tá vendo? As cenas para mostrar para vocês. Ele não tá com a máxima qualidade, porque tá dentro do aplicativo, né, a visualização do vídeo, mas é uma câmera muito boa, inclusive eu vou deixar aí também fixado o vídeo da Insta360, o que eu considero a melhor câmera de ação que existe, principalmente para quem pedala. Decidimos pelo asfalto aqui de Araçaí para Cordesburgo, uns 14 km. Estamos chegando já. Correndo, o Alessandro começou a soltar. Já tô com 123 km praticamente. Depois de correr 7, cansado, com fome na verdade. Mas tá chegando já. Eu não hidratei tão bem essa semana, então com sede também, cara. Mas enfim, tá terminando. É isso aí. Bora para Cordesburgo. Bom, galera, então essa parte eu já tava quase chegando lá, a gente acabou optando por ir pelo asfalto, o calor tava bem forte. A gente teve que dar uma parada em Araçaí também para comer, para tomar um Gatorade. Isso aí a gente já tá logo na reta final ali de Cordesburgo. Deixa eu ver se vai dar. Não vai dar para ver não, mas logo naquela onde tá esse maisinho aí da câmera, ó, tá esse maisinho aí? A gente tem esse maisinho ali, já é a entrada de Cordesburgo. Então faltava pouquíssimos quilômetros pra gente chegar lá. Então isso aí já era o final do trajeto de 130 km de BH, passando por Leopoldo, Prudente de Moraes, Sete Lagoas e saindo em Cordesburgo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aí seu like, se inscreve no canal, tem vídeos novos segunda, quarta e sexta. Beleza, galera? E acompanhe muito conteúdo de bike, negócios, vendas e por aí vai. Valeu e até o próximo vídeo.